Ele é um dos vinhos mais conhecidos do mundo, mas pouca gente sabe definir o que ele é. Às vezes considerado muito forte ou doce demais. Mas o fato é que estamos falando de um vinho extraordinário. Então hoje a gente fala para você tudo o que precisa saber sobre vinho do Porto. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui é que a gente fala de vinho do Porto sem afetação. Depois de muitos pedidos, chegou o nosso episódio sobre vinho do Porto, Sidney. É chegada a hora. É chegada a hora, é vinho doce, é vinho fortificado, é um vinho forte. O que é o vinho do Porto, né? Muita gente fica em dúvida e a gente vai falar tudo hoje, então. Isso aí, vinho do Porto é vinho do Porto, não pode comparar com nada. Com nada, né? E vinho do Porto não é do Porto. Não é do Porto. Ele só sai do Porto para chegar na casa das pessoas. Exatamente, a gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho, o pessoal vai ficar surpreso de tanto mito que tem em volta do vinho do Porto. De tanta coisa. Estamos aqui também com o vinho do Porto já na nossa mesa? Bora, né? O que temos aí? Cara, é um produtor pequeno de vinho do Porto, lá que é tá chegando no Brasil agora, novidade no Brasil, que é Vieira de Souza, uma vinícola familiar. Eles sempre produziram uvas para vender, que chamam para o beneficiamento, para grandes produtores lá. E resolveram começar a produzir, deve ter uns 15, 20 anos, que estão produzindo os próprios vinhos. Só que eles têm muitas décadas de produção de uva. E aí temos esse vinho lá dos nossos amigos da Decanter Importadora, então você pode encontrar esse vinho lá também, um vinho do Porto especial, e é o que nós estaremos degustando aqui no podcast. O vinho do Porto é um pouquinho diferente, né, Sidney? Tem aí, ele não tem aquela tradicional rolha que a gente abre, ele tem uma tampa, é um pouco diferente, que também dá para armazenar por um pouco de mais tempo, né? E o propósito é esse mesmo, é botar uma tampinha que ela seja reutilizável, facilmente manuseada, para manter o vinho na garrafa por mais tempo, porque vinho fortificado é para ser tomado aos poucos, né? Então ele tem uma função dele na mesa específica que não se bebe a garrafa toda, pode até beber. A garrafa é de quem compra, faz com ela o que quiser. É um pouco mais difícil, né? É mais complicado, então essa tampinha é um pouco diferente justamente para poder voltar para a garrafa e manter o vinho lá dentro, bem conservado ali na geladeira e tal. Temperatura de serviço do vinho do Porto? É a mesma temperatura de vinho tinto, de vinho tranquilo, sem ser fortificado. 18 graus, 17 graus mais ou menos. Essa é a temperatura correta do vinho do Porto. Tem quem sirva gelado, tem quem sirva em taças muito pequenas, mas é tudo são erros que devem ser evitados. Então, a temperatura de geladeira é muito gelado para o vinho do Porto. Então, o ideal é que ele seja resfriado como os tintos normais. E a taça do vinho do Porto, ao contrário do que se pensa, usa-se muita taça de licor, às vezes. Aquele cálice tradicional, né? Usa uma taça muito pequena. Sim. Ideal é que seja taça para vinho branco ou um vinho tinto de tamanho um pouco menor. Uma taça desse tamanho aqui é perfeita, ó. Para poder sentir os aromas todos. E ter espaço para girar o vinho na taça, para volatilizar os aromas, para reter os aromas ali. Uma taça muito pequena pede-se prazer ao consumir um vinho do Porto. Vamos servir para mãozinha lá também? Em 2 mãos, tem 4 mãos aí. Aqui a mãozinha, traz a taça, a mãozinha. Hoje é mãozinha pintada também? Não, mão não, só a unha. Só a unha? É. Quem viu semana passada o episódio da última semana já conhece quem é a Dona Vanessa, né? Aí, Dona Vanessa também participou com a gente aqui, vai lá. Vai pra você. Tá ótimo. Show de bola, Sidney. Um brinde então ao nosso primeiro vinho do Porto aqui no podcast. Bacana, né? Bacana. De um produtor muito bom, por sinal. Muito bom. Lembrou... Eu tive algumas experiências com o vinho do Porto, lembrou alguns marsalas que eu já tomei, assim. Achei bem parecido, assim. Vinho do Porto, é fácil encontrar vinho do Porto ruim também. Só que qual é a característica de um vinho do Porto ruim? Ele é doce demais, ele é redondo demais, não tem tanino. Vinho do Porto tem que ter tanino. Então, e a maioria desses vinhos que estão no mercado aí, de vinho do Porto, é só açúcar, só doçura. Não, o vinho do Porto tem que ter acidez elevada, tem que ter tanicidade elevada, tem que ter bastante tanino, tem que ter bastante acidez. Tem que ter
A doçura não pode ser exagerada, tem que ser mais comedida, que é um vinho doce, foi feito para ser doce, mas não é aquele dulçor exagerado, enjoativo. Justamente porque tem acidez e tem aí o tanino para equilibrar. Harmoniza isso aqui muito bem com queijinho gorgonzola, com alguma sobremesa, até um chocolate, talvez, assim, eu acho, né? Queijos azuis, queijos de massa mole envelhecidos, fica muito bom. Tipo brie, reblochon, camembert, e chocolate, sobremesa à base de chocolate, sobremesa à base de café, tipo um tiramisu, por exemplo, com vinho do Porto, é a coisa mais incrível que existe. Coisa boa. Muito bom. Sobremesa à base de chocolate, café, alça doçura. Exige um vinho do Porto de bom nível. De bom nível. E é para isso que o vinho do Porto ele deve ser utilizado, né? Exatamente. Como uma sobremesa, um vinho de sobremesa. Ele pode substituir a sobremesa, pode acompanhar a sobremesa, desde que case bem, com chocolate, café e tal. Mas também o vinho do Porto, assim como os outros fortificados, eles podem ser usados como aperitivo para abrir os trabalhos. Então você pode tomar uma tacinha de vinho do Porto, uma tacinha de Jerez, uma tacinha de vinho Madeira, por exemplo, antes de qualquer coisa ali, como aperitivo, e também para finalizar a mesa. Então pode abrir a mesa e pode finalizar a mesa. Só tem que ter cuidado porque o percentual alcoólico do vinho do Porto é bem mais elevado. Temos aí o que? Em torno de 20%? Costuma variar entre 18% e 20%. Esse aqui que nós estamos bebendo, 19,5%. Sim. Por comparar com um tinto aí, que é 14%, 15%. É no máximo 15%, né? Agora, o que é um vinho fortificado, né? Vamos explicar para quem está nos acompanhando. Vinho fortificado é todo vinho que é adicionado nele aguardente. Então, é por isso que o vinho do Porto é doce e alcoólico. Porque adiciona, enquanto ele está fermentando, colhe-se as uvas mais tardiamente, no ponto ideal para se fazer o vinho do Porto, com quantidade de açúcares naturais elevadas. E durante a fermentação ali, com as cascas e tudo, vai fermentando junto ali. Chega num determinado momento que adiciona aguardente vínica para interromper a fermentação, matar as leveduras. O resultado é um vinho alcoólico, com álcool em cima, que é o caso, porque parte dele foi adicionado, e uma sobra de açúcar residual muito grande, porque a fermentação foi interrompida. Então, sobra açúcar e sobra álcool ao mesmo tempo. Então, a adição do licor de petição é justamente para elevar o nível de álcool e matar as leveduras, interromper a fermentação. Varia de 40 gramas a 130 gramas por litro um vinho do Porto de açúcar, né? Sim, dependendo por exemplo, a gente vai falar das categorias, daqui a pouco, sim. Mas um Ruby, um Tawny, deve ter facilmente aí 50, 70 gramas de açúcar por litro. Isso aí dá quase duas vezes o que é um espumante moscatel, para quem quer imaginar. Então. Sim. O moscatel ele começa em 50 gramas de açúcar por litro. Também mais ou menos isso. Só que aqui percebe-se menos doçura, porque ele tem tanino. Ou deveria ter, no caso da maioria dos vinhos que tem aí. Aqui ainda bem que tem tanino, é um vinho muito bem construído, né? É um vinho tânico, ácido, então a gente percebe menos a doçura. E essa aguardente vínica que é colocado, então é aquela famosa graspa. É uma grapa. No Rio Grande do Sul chamam de graspa. Graspa. Bota o Szinho. Lá tem Szinho lá. Tem o S, a graspa. É uma aguardente feita da uva mesmo. Muito alcoólico. Destilação. Destila. Condensa. E mistura aí. E bota aí. Vai junto. Legal. Então, dependendo do tipo de vinho do Porto, ele pode ter mais doçura ou menos doçura, mais madeira ou menos madeira, entende? Pode ser branco também? Existe vinho do Porto branco, só que a maioria deles são secos. Se assemelha mais com o Jerez fino. Como que daí o vinho branco do Porto é seco daí? Não tem o açúcar? O açúcar é consumido durante a fermentação? Ele deixa fermentar até acabar. E aí adiciona aguardente também. Clarificado em branco? Daí? Sim, ele é vinificado em branco. Com uvas brancas, assim, né? Também. O vinho do Porto, então, não é uma categoria, ele é uma denominação de origem, então, se diz, ele faz parte da categoria dos vinhos licorosos fortificados. Sim, exatamente isso. É uma apelação de origem controlada específica de vinho do Porto. Só que o vinho do Porto, a gente acha que é feito na cidade do Porto. Lá em Portugal, Porto, né? É o que vem na cabeça. Exatamente, não está errado. Porque a cidade do Porto, existe vinho do Porto, tem que ter um porto ali para dar nome pro vinho. Então, a lógica é essa. Só que o vinho, a região onde o vinho do Porto é feito, é muito longe da cidade do Porto. Já está na divisa com a Espanha. Vamos mostrar o mapinha? Vamos. Heinz, aquele que tem a imagem do Google, fica bem ilustrado. Ó. O mapinha da nossa região do Douro, né? Da região do Douro. Onde é feito... Volta naquela vermelhinha lá, Heinz. Olha onde é a região do Douro e olha onde está o mar. Né? Então,
É uma região grande, né, bem grande, que chega, vai do centro de Portugal até a divisa com a Espanha, só que tem um espaço de terra ali imenso separando a região do Douro, a região costeira onde está a cidade do Porto. Aquela outra imagem, Heinz. Não, outra. Que tem o Google, tem a imagem do Google. Essa aí, ó. Do Google Maps. Entende? Na parte de cima da imagem, que estiver nos vendo por imagem, tem 2 círculos vermelhos, né? Um é onde está a cidade de Peso da Régua, que começa a região do Douro, e o outro extremo aqui é a cidade do Porto. Olha a distância, são cerca de 300 quilômetros mais ou menos, 200 quilômetros mais ou menos de distância. E isso dá mais ou menos 100 quilômetros em linha reta, pra você ter ideia. E para Portugal isso significa bastante, né? Não é um país gigante, igual que para o Brasil, 300 quilômetros, a gente sai de uma região para outra. Lá a gente está falando de atravessar o país quase. Exatamente, praticamente atravessar o país. E o que é legal é que o vinho sempre foi produzido na região do Douro, só que ele era transportado por esse rio, de nome Douro, até desaguar, ele deságua no mar, e onde fica a cidade do Porto. Então esse rio vai da Espanha, sabe a Ribeira del Duero, na Espanha? Nasce na Espanha. É o mesmo rio. O Rio do Douro. Exatamente, nasce lá na Espanha, banha a região de Ribeira del Duero, que faz vinhos incríveis na Espanha, aí entra no território de Portugal e deságua no Atlântico. Divide a região do Douro no meio ali e deságua lá no Atlântico, que é onde está a cidade chamada Vila Nova de Gaia, que fica de frente para a cidade do Porto. Então, olha, eu peguei essa imagem do Google aqui, olha, para mostrar. Um lado é Vila Nova de Gaia, do outro lado é a cidade do Porto. Uma ponte liga as duas. Só que, mesmo assim, ele não era vendido na cidade do Porto, ele ia para Vila Nova de Gaia. Então o Porto entrou de gaiatão aí. Entrou de gaiato. Porque a cidade original, que era onde os produtores levavam os vinhos para poder vender, para comercializar, era Vila Nova de Gaia. E eles faziam o trajeto todo em embarcações pequenas e por horas. Heinz, passa aquela imagem que tem aquelas embarcações, por favor. Não outras. Olha isso. Essas embarcações que usavam ao longo de muitas décadas aí, de séculos, o vinho produzido em tonéis, colocava nas barricas e transportavam pelo rio até chegar em Vila Nova de Gaia, que é onde existia o porto. E representava uma boa receita econômica da cidade, né? Por isso que foi ganhar esse nome. Sim, exatamente. E não só para a cidade, né, cara? Se não fosse videiras e oliveiras da região do Porto, na região do Douro, sim, não teria nada lá. Seria uma região desértica, muito árida, muito complicada, mas a gente já explica. O pessoal, a gente mostra o porquê disso. Sim. Era praticamente impossível plantar alguma coisa lá que não seja... É ainda muito difícil plantar alguma coisa que não seja videira ou oliveira, porque elas são muito resistentes, né? Elas conseguem se virar para sobreviver. Sidney, reza a lenda que... Tem duas teorias que dizem como é que foi surgido esses vinhos fortificados, né? Tem uma que diz que lá pelo século XVII, o vinho do Porto, ele foi, digamos assim, a prática foi descoberta por alguns mercadores ingleses, que eles acabavam vendo que o vinho acabava estragando muito rápido, às vezes não conseguia chegar no destino durante a viagem, já que eles viajavam com velas, com embarcações movidas ao vento, né? E eles adicionavam brandy ao vinho, para tentar dar uma segurada nesse processo do vinho estragar. E aí começaram a ver que ficava um vinho diferente, que poderia ser feito diferente. Alguns outros livros trazem que até no século passado essa maneira de fortificar um vinho também já acontecia. Eu acho essa história dos ingleses mais romântica, né? É melhor de acreditar. Os ingleses... Pode ser mito, tal, são uma história bonitinha, mas de fato tem uma história importante com os ingleses, que é a mesma história com o champanhe, né? Que os ingleses, eles descobriram o champanhe antes de todos, descobriram o vinho do Porto também, como consumidores, como mercado. Então eles que sempre foram, eles foram, na verdade, o primeiro grande mercado do vinho do Porto e do champanhe. E além do vinho do Porto, outros vinhos fortificados que nós temos lá no Portugal, o vinho Madeira também? Em Portugal é Madeira. Tem também o Moscatel de Setúbal. Moscatel de Setúbal, claro. Que é uma denominação de origem também. Uhum. E aí vai ter da Itália o Marsala.
Tem Marsala, tem os Recioto. Na Espanha, um Jerez. O Jerez. E aqui no Brasil, vinho licoroso. Aqui no Brasil tem de tudo. De tudo, né? Já bebi vinho licoroso de Chardonnay, feito por algumas vinícolas da Serra Gaúcha. Faz um licoroso de Chardonnay, faz um licoroso de Chardonnay. E aí, Sidney, estamos falando sobre o vinho, então um pouquinho dessa história deles, que isso estava lá na cidade. Já matamos o mito, então, de que não é mais de porto. Tem só relacionado ao porto local que recebe as embarcações. Exatamente, o pessoal levava pelo rio, transportava o vinho pelo rio até chegar na cidade, de lá eles negociavam, vendiam. E hoje em dia, a grande parte dos produtores de vinho do Porto mantém escritório ou museu lá em Vila Nova de Gaia. Mantém lá. Ainda, Então, as mais famosas, assim, eles têm lá uma estrutura, como uma espécie de um museu, assim, e uma estrutura lá de escritório e tal, e onde é a região mais turística e tal, né? Legal. A cidade do Porto é uma cidade muito bonita, Vila Nova de Gaia é linda, a cidade histórica do Porto é muito bonita. Gaia, de um lado, você consegue ver a cidade histórica, as casas antigas, assim, do outro lado, é muito bonito de ver. E o vinho do Porto é consumido pelos portugueses também? Ou ele é algo mais exportado, vamos dizer assim? Não, ele é muito exportado, mas o português consome bastante. Só que ele é mais regional, né? Mas o vinho do Porto é um dos poucos vinhos assim que tá em todos os lugares de Portugal, né? Tem uma capilaridade imensa, porque é um produto do português e não do duriense, né? Então, o pessoal lá é meio bairrista, e tem que ser mesmo, não é crítica. A região do Dão bebe vinho do Dão, Alentejo é Alentejo, no Douro é vinho do Douro, mas o vinho do Porto, ele tem uma capilaridade imensa, assim, todo mundo em Portugal bebe vinho do Porto. Mas o Douro também produz outros vinhos, né, tradicionais, tinto fino. Sim, são duas apelações de origem controladas no Douro, né? A que regulamenta a produção do vinho tranquilo, branco e tinto. A gente também não associa muito a região do Douro a vinho branco, mas o Douro tem brancos excepcionais, fantásticos, muito longevos, assim, grandes brancos e tintos. E a outra apelação de origem e outra lei, outro conjunto de regras que define os vinhos do Porto. Então são duas apelações de origem controladas diferentes na mesma zona, entende? Tanto que isso aqui é um patrimônio, é tombado, e o produtor da região do Douro, ele não é obrigado a fazer vinho do Porto, mas ele é obrigado a pegar uma parte das uvas e vender para o que eles chamam de beneficiamento, porque o governo destinou para algumas grandes companhias a obrigação de manter a produção do vinho do Porto, entende? Então, você planta uva para fazer vinho. Se você não quiser fazer vinho do Porto, você destina uma parte, se não estou enganado, 10% das suas uvas, tem que ser vendido para beneficiamento, para a produção do vinho do Porto. Então, você não precisa produzir, mas você tem que contribuir para que o vinho continue existindo. É uma obrigação que o governo impõe aos produtores. É uma obrigação, mas claro, né? O produtor que não quer fazer o vinho do Porto, ele acaba entregando as piores uvas e tal, né? Claro, tem esse esquema. Mas a maioria produz vinho do Porto porque meio que é obrigatório. O cara chega, por exemplo, um produtor de vinho do Porto, de vinho do Douro, que não quer fazer vinho do Porto, ele vai numa feira internacional tentar botar o vinho dele em outro país e tal, achar importador. A primeira coisa que o cara fala, cadê seu vinho do Porto? Mas você não tem vinho do Porto e tal? Então os caras são meio obrigatórios. Eu tive hospedado numa vinícola chamada Quinta do Judeu. Incrível, em Peso da Régua, que é uma região mais baixa lá, mais tradicionalíssima, uma cidadezinha. E ele, morrendo de raiva, porque ele ia ter que fazer vinho do Porto, ele não queria fazer vinho do Porto, mas não é porque ele não gosta do vinho. Inclusive é de um brasileiro, o André. Ele não queria fazer vinho do Porto, mesmo gostando de vinho do Porto, só que ele não queria fazer vinho do Porto porque é uma pegação no pé danada. Tipo, parece fiscal, parece gente do órgão que fiscaliza a produção, para degustação e tal. Ele até brincou. Cara, dá a impressão de que quando os caras estão a fim de beber, eles saem para fiscalizar a vinícola. Querem novos vinhos, querem levar para casa. Aí falou, se eu fizer vinho do Porto, esse pessoal vai começar a pegar no meu pé. Aí o pessoal falou, mas eu vou ter que fazer, porque todo mundo me pede vinho do Porto e tal. Toda feira que eu vou quer saber do meu vinho do Porto. Tem que mudar um pouco o processo de produção, né? Sim. Tem alguma divisão de o quanto de aguardente vai por litro, alguma coisa assim? Cara, eu não me lembro dessa informação. Quarto, né? Mas não deve ser tão pouco assim, né? Não que um quarto seja pouco, mas não deve ser muito, muito pouco,
porque eleva consideravelmente a graduação de álcool, né? Então, se a uva tivesse condição natural ali, o mosto, para chegar em 13, 15%, eleva isso para quase 20%, né? E ainda ela chegaria nisso, ela foi interrompida, né? Então, o vinho quando estava com 5% de álcool, 7%, mete essa aguardente para interromper, aí já joga lá para 18, 19%. Então, deve ser isso mesmo, deve ser um quarto. Deve ser o equivalente a um quarto mesmo. E aí nós temos as classificações do vinho do Porto. Temos aí alguns tipos, acho que o mais conhecido é o Ruby, né? Uhum. Também tem o Tawny. Isso. Tem duas categorias do vinho do Porto, assim. Tem os feitos com uma colheita só e os de várias colheitas. Uhum. Né? Mas vamos mostrar a região também, enquanto a gente fala. A região do Douro é uma região... Aqui, olha, esse aqui é o mapa, é a divisão das sub-regiões, né? Então o Douro ele é dividido em 3 subzonas, né? Que é o Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Douro Superior já está na divisa com a Espanha lá, que é a região mais recente que foi agregada. Então a parte mais tradicional, as partes mais tradicionais é o Cima Corgo, Baixo Corgo, e o Douro Superior foi adicionado recentemente, mas é uma região mais vasta, que tem uma produção maior de uvas, assim, sabe? Que é a região que tem condição de produzir mais facilmente. Porque, vai passando as imagens, o Heinz. Porque a região um pouco menos acidentada, bota imagem de fotos, aquelas fotos da região. Olha que interessante essa imagem, não está tão nítida, né? Mas observa que tem pedaços de pedras muito irregulares, né? Isso é xisto. Quando eu falei sobre se não fosse videiras e oliveiras, pode ir passando as fotos, Heinz. Oliveiras, olha isso aqui que tá mais nítida, né? Se não fossem oliveiras e videiras, pouca coisa nasceria aí por conta disso. O subsolo o chão da região do Douro sempre foi coberto assim coberto não, mas recheado, vamos chamar assim, de uma pedra chamada xisto. E são pedras imensas, lajes de pedra imensa. E aí o pessoal diz em Portugal que a região foi construída a ferro e a fogo. A ferro por conta da picareta mesmo, para quebrar essas pedras para poder chegar no solo para poder plantar. E fogo é explosivo. Então eles precisavam explodir essas pedras e continuar o trabalho da picareta mesmo para conseguir formar dar condição para se plantar qualquer coisa ali no Douro. Senão, dificilmente, isso seria um grande deserto. Parece um labirinto assim, né? Isso aí são socalcos, né? Porque o Douro é sempre esse relevo aí, uma região, não chega a ser montanha, né? Mas uma região colinar muito acentuada, muito acidentada. E bastante irregular? E muito irregular, porque tem muitos rios que cortam também que cruzam cruzam não, mas desaguam no Rio Douro, que é um rio importante, mas tem rios menores. E nessas encostas, para poder plantar alguma coisa, tem que fazer essas muretas de pedra, que eles usam a própria pedra que tiraram do solo, para poder fazer os níveis, os patamares assim, para poder plantar. Algumas regiões precisam de mais, algumas zonas precisam de mais desses socalcos, outros menos, mas a tônica é essa aí. Então é feito com pedra que eles tiram do solo, xisto, então chão de xisto, uma região muito árida, muito seca. O chão de giz que a gente falou também da Champagne, né? Lá é bem calcário. Sim. É giz, aí é xisto. Xisto puro. É tipo uma ardósia, né? Uma pedra que parece muito com a ardósia. Aquela coloração. A ardósia é verde, né? Mas ele é uma coloração meio acinzentada, muito bonita, por sinal. A região do Douro. Clima continental, quentíssimo no verão. E frio, meu amigo, no inverno. Úmido. Lá eles dizem que tem 2 estações no ano, inverno e inferno. Eles falam. Porque o calor lá, o ápice do verão, é coisa de 35, 38 graus, 40. Parece Blumenau. Oh, é mais quente que Blumenau. Imagina, deve ser horrível mesmo, hein? Mas é bom para as uvas, né? E por isso que eu acho que às vezes consegue também ter uma safra de colheita tardia melhor. Uhum. Sim. Para a gente pensar o Douro, né? Região norte de Portugal. Os 200 mil habitantes, né? Mais ou menos isso que tem. Não sei, mais ou menos isso? Acho que é mais ou menos isso, hein? Pouca gente, né? Pouca gente. Porque é uma região difícil, cara. É uma região que só se vive praticamente do vinho e de azeite, né?
azeite e vinho. E uma produção tão importante para o mundo todo e ter uma população pequena assim, né? Sim. Dá uma cidade aqui do Brasil, por exemplo. Sim, por isso que eu digo que se não fosse o vinho e o azeite lá, não teria vida aquele lugar lá. Seria impossível de viver lá. O turismo agora, né? E o turismo, exatamente, é verdade. Tem duas indústrias, do vinho e o turismo pelo vinho, né? Com certeza, o turismo enológico, né? Enoturismo que a gente chama. Inclusive no Rio Douro ali tem grandes embarcações que funcionam como restaurante, tem degustação guiada, é bem legal. Vale a pena fazer esse passeio aí. Vale muito a pena. Bastante vinho do Porto. Sim. E aí, falamos das classificações agora do vinho do Porto, então quais são os misturados, as safras misturadas e os não? O Heinz, coloca aquela imagem que tem isso aí. Bom, então o que é vinho do Porto? O vinho do Porto é um vinho fortificado. Então adicionou nele ali a aguardente vínica para interromper a fermentação. Interrompeu a fermentação, ele vai ser estagiado em tonéis ou em barricas. Então, ele é colocado em tonéis ou em barricas, né? Só que antes de ir para a barrica, eles fazem o seguinte trabalho. Se for um ano comum, uma colheita normal, de qualidade normal, padrão, eles colhem, vinificam, aprontam o vinho, e eles têm ali então o vinho do ano que eles chamam de primeira lotação. Em anos normais, assim, de qualidade de safra normal, eles pegam esse vinho e botam misturado com vinhos de outros anos. Vão botando nas tinas lá, nos tonéis. Vão colocando. Então, esses vinhos não são safrados, são misturas, né? Então, são feitos de várias colheitas, vão ser envelhecidos nos cascos, que eles chamam. Aí, depois do envelhecimento, eles têm o que eles chamam de lotação. E essa lotação se divide em 3 categorias. Ele pode ser um vinho branco, ele pode ser um tawny ou um rubi. A gente está tomando um vinho rubi, que são os 2 vinhos de entrada dos vinhos do Porto. Então, os 2 vinhos mais simples é o tawny e o rubi. O que diferencia o tawny e o rubi é o tempo que ele passou nos cascos, envelhecendo na madeira. O rubi fica menos tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E o tawny fica em média 7 a 8 anos. Inclusive o rubi tem esse nome por conta da cor, que é uma cor rubi. Inclusive a gente está de uniforme, né? Estamos combinando com o vinho. E não foi combinado, né? Não foi combinado, é verdade. Quando a gente chegou e viu assim, falar de vinho tem que estar de vinho, né? Pois é. Pois é, olha aí. Aí o tawny, ele é mais aloirado. Ele é aquela cor de tijolo, de telha. Chega a oxidar um pouco assim, ele? O vinho fortificado por si só, pelo tempo que ele passa na madeira, ele é oxidativo, ele tem um pouco de oxidação normal. Mas não é uma oxidação que se percebe, né? Então, o amadurecimento na madeira, ele é um amadurecimento oxidativo, porque ele precisa do oxigênio para fazer os efeitos que precisa ali. Então vamos dizer que esse rubi que nós estamos bebendo aqui, por exemplo, ele já é um pouco mais frutado, tem uma corzinha mais rubi, menos intensa. Aí se você pegar um tawny, já vem aquela especiaria, já vem aquele... Exatamente, o rubi é aquela cheiro de fruta vermelha ou fruta preta, pimenta, costuma ter um violeta, um cheiro de violeta muito marcado, até pela uva que dá origem a ele. E o tawny, pelo envelhecimento, é isso mesmo, é fruta seca, fruta branca desidratada, especiaria picante também, mas lembra um pouco mel, às vezes, caramelo, justamente por conta do período que passou ali oxidando. Volta a imagem, Heinz. Então, os vinhos de anos normais, tawny e rubi. Só que ele vai continuando, se não tirar ele da madeira, não tirar dos tonéis, ele vai continuando evoluindo. E aquele tawny, ele vai ficando cada vez mais clarinho e mais aloirado. Aí tem a opção, se o vinho tiver qualidade para isso, de ir deixando nas tinas. E depois de algum tempo, ele pode ser vendido, classificado como outra categoria. Tawny 10 anos, tawny 20 anos, tawny 30, tawny 40 anos. Entendeu? Dependendo do período que ele ficou na madeira, no tonel. Então, os vinhos são divididos de acordo com a qualidade dele dessa maneira. Então, relembrando, vinho rubi, vinho tawny ou vinho branco. São os vinhos de entrada. Porto Branco.
Aí depois, os de mais envelhecidos do que o Tawny 10 anos, Tawny 20, Tawny 30 e Tawny 40 anos se ele tiver qualidade para isso. Só que ele não precisa ficar 40 anos na barrica, sabia? Na garrafa já pode? Não, porque é contado na barrica, ou no tonel, depende do tamanho. Se ele tiver características de um vinho do Porto de 40 anos, ele pode ficar 20. E aí ele é promovido? É aí que entra aqueles degustadores lá. Não, o produtor engarrafa, manda para junta que faz a avaliação, que ajuda nisso. Olha, eu quero vender esse vinho como um Tawny 30 anos. Beleza, bota na taça, é a taça que define. O degustador do governo. Uhum. E aí, sim, não. É a taça. Ah, beleza, bacana. Ficou quanto tempo? Ah, ficou tanto tempo. Beleza, mas eu acho que ele tem características de um Porto de 40 anos. Entendeu? Meu Deus. E aí? E aí ele é vendido como 40. Mesmo que ele tenha ficado menos tempo. Mas é batata. É sempre um de 40, ele vai estar mais envelhecido que o de 30 e tal. Sim. Entendeu? O critério, apesar de não ser tão objetivo, ele funciona. Um vinho sem vergonha, então, essa classificação. Não, ele funciona. O critério funciona. O critério funciona. Funciona. A qualidade dele. E nas boas safras? Aí tem os vinhos da safra comum, que são esses, o Rubi, o Tawny 10, 20, 30 ou 40 anos. Né? Aí tem os que são feitos com uma safra só, que são os vinhos do Porto Safrado. Safrado? Não é safado, não. É safrado. Safado só os avaliadores ali que tu falou. Que são de uma só colheita. Que são os reservas também? Não, vinho. O reserva usa só pro Rubi, porque existe ainda uma categoria que é o Rubi reserva. Rubi reserva. Que é um pouco melhor que o Rubi tradicional. Melhor do que o Rubi tradicional, isso. Se a safra for muito boa, eles fazem o chamado vinho do Porto Colheita, que já vai ali o ano da colheita, o ano da safra. E o vinho de colheita, ele tem que ficar mais de 7 anos envelhecido na barrica. É por isso que eles fazem isso com os vinhos de safra muito boa. Porque tem a safra excepcional, tá? Tem a safra excelente e a excepcional ainda. Aí dão produtos diferentes, entendeu? Então, as safras muito boas, eles fazem o colheita. Então, aí o vinho fica no casco pelo menos 7 anos. Nas safras ótimas, eles fazem o LBV, Late Bottle Vintage. O LBV, aí ele pode ficar no máximo até 6 anos na barrica. É aquele que você pega assim, é um vermelhão? Já é vermelhão assim. Rosa, mais, até puxando pro rosado, assim. Sim, né? sim. Aquele já é mais roxão. E nas safras excepcionais, fora da curva, que tem aí uma a cada 10 anos, por exemplo, eles fazem o vintage. Só que o vintage ele tem que sair da madeira no máximo até o segundo ano da colheita, entendeu? Então ele tem que ficar no máximo 2 anos. A colheita lá é sempre no final de outubro, ali, novembro, né? No hemisfério lá, mais ou menos isso, mais no final do ano. Em dezembro do segundo ano para frente, ele já tem que ser engarrafado, antes de janeiro, entendeu? Então ele nem fica 2 anos praticamente. No máximo 2 anos ele já tem que estar engarrafado. Senão ele não é engarrafado como tal, entendeu? Ele perde o direito de ser vendido como vintage, por exemplo. E assim também são os outros de uma safra só. Então nas safras muito boas, eles não misturam as safras, eles fazem o colheita. Aí tem a data da colheita lá, tem a safra no rótulo. Nos anos muito bons, nos anos ótimos, nas safras ótimas, o LBV, e nas safras excepcionais, eles fazem o vintage. E por que eles vão restringindo o período de amadurecimento da madeira? Para conservar a máxima pureza do vinho, descaracterizá-lo o mínimo possível. E eles fortificam com alguma água ardente vínica diferente desses vinhos que são excepcionais? Não, é a mesma. É mesmo? O próprio vinho deles. Só que a quantidade de tanino, de acidez é outra, é uma outra estrutura, um outro vinho, entende? Um vinho do Porto Vintage, ele vai ser sempre menos doce que o Rubi. Vai ter mais acidez, vai ter mais tanino. Vai ser um vinho que, guardado as proporções, ele tem um pouco mais do vinho tranquilo, assim, em estilo. Porque ele não é doce em demasia e tal, sabe? Então, deve ter aí um vinho do Porto Vintage que deve preservar aí uns 30 gramas de açúcar por litro, sabe? Enquanto que um Rubi e um Tawny pode ter 70, 80.
E os vintage devem ser o quê? 5% do que é produzido de vinhos? É uma produção pequena. É uma produção pequena. Até porque não tem todo ano, né? Sim. Não tem todo ano. Então, eles estão sujeitos à qualidade da safra, para fazer o vinho do Porto Safrado ou não. Nessa safra aí, as principais uvas que fazem o vinho tinto do Porto Tinto? Tinta Roriz, Touriga Nacional? São as mesmas uvas do Douro Tranquilo. Comum. Do Douro Tinto Tranquilo. Touriga Nacional, Touriga Francesa, Aragonês, Tinta Barroca, Tinta Amarela. E do branco? Do branco aí, Maria Gomes, Antão Vaz, Gouveio, Arinto. Você te falou, Sidney, mas tem colheita tardia também, né? Do vinho do Porto. Às vezes eles utilizam algumas uvas da colheita tardia também para fazer. Uhum. Vem o quê? Vem um vinho mais doce, mais... A tendência é sobrar açúcar. Vai ser mais doce. E também se enquadra daí como um Tawny, como um Ruby? Sim, porque o que define é o envelhecimento. Entende? A qualidade da safra é só para definir se ele vai ser um vinho do Porto comum ou vinho do Porto safrado. E tem ainda aquela divisão de acordo com a qualidade da safra, né? E pra gente comprar um bom vinho do Porto, para ter na nossa casa, a gente vai na Decanter, né? Tem que ser. Importadora Decanter, a sua joalheria de vinhos, patrocinadora, nossa apoiadora aqui do podcast. Gente, brigadão pela essa parceria, é fenomenal sempre lá na Decanter comprar vinhos. E quem está nos acompanhando, dá uma olhada no site deles aí também, que se você não tem uma loja perto da sua casa, eles estão espalhados em muitas cidades do Brasil todo, em diversos estados. Caso você mora em uma região um pouco mais no interior, um pouco mais afastada da capital, pode ser que não tenha uma loja da Decanter, vai lá no site, então, decanter.com.br e confere os vinhos que eles têm lá e com certeza também vai achar esse que nós estamos bebendo aqui, do produtor Vieira de Souza. O vinho do Porto, muito bom, né? Surpreendente. E fala que viu aqui pra dar uma moralzinha, né? Fala, comenta aí embaixo, ó. Vai lá no Instagram, Enoteca Decanter, ou vai lá, Decanter_vinhos, e comenta lá, ó, vi no podcast do Mundo Vinho, vou comprar esse vinho do Porto. E marca Decanter lá. Marca eles lá, vocês vão estar nos ajudando aqui também, né? A gente continuar com essa parceria muito bacana da Decanter aí. Até porque o contrato vence, né? O contrato tem que ser renovado, né? Vou mandar um abraço pro pessoal que renova o contrato, então. Assinatura valiosa. É isso aí. Não, mas são os queridos e é sempre muito bom ir na Decanter. E aqui em Blumenau, que é a sede da Decanter, né? Nós também temos um wine bar, um restaurante fenomenal também, né, CG? Tem, mas em São Paulo também tem. Tem também em São Paulo? Tem. A Decanter tem 2 lojas próprias, né? Uma em Blumenau e outra em São Paulo, na Joaquim Floriano. Aqui em Blumenau, que é a que eu conheço, tem a chefe Jana, né? Que faz uns pratos fenomenais também. Ela é fera. Né? Fera. Ela manda muito bem. Também tem, se você for no Instagram da Enoteca Decanter Blumenau, vai poder achar alguns pratos também que são feitos por aqui, né? Sim. Show de bola, então. Você confere lá, pesquisa esse vinho, pesquisa o seu predileto, leva para casa e abre um vinho nos assistindo ou nos escutando. Com certeza essa vai ser uma baita experiência. Por falar em abrir um vinho, vamos falar das aplicações do vinho do Porto também, né? A gente deu uma pitadinha lá no início. A gente também fez um episódio com os irmãos Mendes aqui para falar dos queijos. E nós bebemos um vinho fortificado aquela vez, com alguns queijos deles, e foi a harmonização fenomenal. Acho que todos, né? O fortificado foi o Coringa, né? Que é a harmonização. Mas vamos deixar a dica aí para quem quer harmonizar um vinho do Porto. Não é para comer com carne, não é para comer no almoço, é para depois. Ou antes. Ou para não acompanhar nada, para servir de aperitivo mesmo, né? Toma uma tacinha do Porto antes de abrir o vinho tinto, de abrir o vinho branco ali e tal, de aperitivo. Mas com castanha de caju, pistache, frutas secas também, frutas vermelhas secas, tipo tâmara. Tâmara é seca. É seca, né? Mas ela é escurinha, seca, né? É escurinha, sim. Tâmara, que mais? Ameixa, frutas pacificadas, fica legal. Queijos azuis, queijos de massa mole envelhecidos, fica bacana. Coquetel, dá para fazer coquetel com vinho do Porto. Coquetel? Claro, não pode pegar um vintage, um LBV. Agora vinho do Porto Ruby e Tawny, show para fazer. De entradinha, que tipo de coquetel dá para fazer? Ah, cara, dá pra fazer portônica, por exemplo, que é com vinho do Porto branco com água tônica, limão, fica legal, fica show. Olha aí, como é que é o nome? Portônica. Portônica. Olha, esse nunca bebi essa aí. É bom. Vale a pena, né?
E aí também o queijinho, a gente falou, né? Os queijos de mofo azul, mofo branco também. Sim. E a sobremesa, né? Sobremesa à base de café e chocolate. Sobremesa que vai chocolate ou café, ou ambos, como a gente citou exemplo ali no início de tiramisu, por exemplo, fica show de bola. Incrível. Tiramisu. Tiramisu. É café na receita, né? Tiramisu com o vinho do Porto Vintage, ou LBV, que ele é menos doce. E ela é uma sobremesa menos doce também. Fica isso aqui, ó. Meu Deus. E... Chocolate também, né? É. Aí como é que harmoniza o chocolate? Um chocolate ao leite, bota com um rubi. Na medida que vai diminuindo a quantidade de açúcar do chocolate, lá vai para os 70%, 60%, aí você também faz o mesmo com vinho. Aí já pega um LBV, pega um Colheita ou pega um Vintage, que vai ter menos doçura, vai ter mais qualidade, para combinar com o chocolate que tem mais cacau. Como eu faço a diferença de quero um vinho de sobremesa, um licoroso, como é que eu vou? Vou no vinho do Porto? Tô na dúvida se vou no vinho do Porto, se vou no espumante moscatel. Então, propostas Aí parecidas. a aplicação é diferente, né? As aplicações são diferentes. Enquanto que o moscatel vai acompanhar bem frutas brancas, por exemplo, uma torta de maçã, uma banoffee, uma goiabada, strudel, esse tipo de fruta. E enquanto que o vinho do Porto já é aquela fruta mais vermelha e tal, né? Um coulis de frutas vermelhas, um sorvete com coulis de frutas vermelhas, vinho do Porto. Então as aplicações são diferentes. Faixa de preço, vinho do Porto um pouquinho mais caro, né? Que os tradicionais tranquilos, assim. Sim, cara, vinho do Porto tem de todo preço, né? Tem aí os de supermercado que só tem doçura, a maioria deles. Aí consegue aí vinho do Porto na casa dos 50, 70, não consegue? Acho que consegue. Agora, vinho do Porto bom mesmo, bem feito, por produtores menores, assim, que são mais caprichosos. Vinho do Porto que tem acidez, tem tanino também, porque a experiência de tomar um Vieira de Souza é muito diferente de tomar um Messias, por exemplo, que é feito por uma daquelas cooperativas que produz o vinho do Porto, entende? Em volumes muito grandes. Então vai ser bem diferente. Então um bom vinho do Porto consegue na casa dos R$150. Esse aqui nessa faixa também. Nessa faixa. Começa nisso. Ô Sidney, e armazenamento? O vinho do Porto tem um armazenamento, um potencial de armazenamento muito maior, né? Dá pra gente deixar o quê? Um mês na geladeira? Sem abrir, ele envelhece muito melhor do que qualquer outro vinho tranquilo, porque ele tem açúcar e tem álcool. Bastante álcool e bastante açúcar. 2 conservantes poderosos. Então vai ficar de boa. Por muitos anos. Ainda que seja um vinho do Porto mais simples, assim, sem um rubi, um tawny, ele vai durar muito. Depois de aberto, é geladeira e pode tomar ali. Cara, fala-se em um mês, mas ele dá uma oxidada, né? Uhum. Mas umas 2 semanas ele fica muito bem. Diferente de um vinho normal, que é 2, 3 dias, né? Com essa rolha. Com essa tampinha aí. Sim. Mostra pra gente na câmera. Se quiser usar uma tampa, um lever de van não, um vácuo van, que é aquela rolinha de borracha e tal, que tira o oxigênio de dentro, aí dura 2 meses na geladeira, 3 meses, tranquilo. Com essa rolha aí, mostra pra Com essa rolha, 2 semanas, mais ou menos. Fica bem conservado lá na porta da geladeira ali. Que é que vem nele também, né? Tu consegue até... Que é o que vem no próprio vinho do Porto, né? Praticamente todo vinho do Porto vem com essa tampinha. A exceção costuma ser os LBV e os Vintage, que vem com a rolha de cortiça normal. Porque não são vinhos para deixar na geladeira durante muito tempo. São vinhos que abrem e acabam com a garrafa ali. Você vai escolher um momento para abrir também, para o vinho não estragar, porque são grandes vinhos, né? São vinhos bem mais caros também, e você escolhe um momento especial para abrir. Se pegar um LBV que vai estar aí na faixa do que uns R$500? A Vieira de Souza tem um LBV excepcional custando 300, mas não é normal. Um LBV costuma custar no mínimo 500, 600 reais. Mas eu não venho com a mesma aplicação de harmonização dele, né? Ele vem com a mesma aplicação de um rubi, ele vai para chocolate, vai. Só que aí a gente tem que ser mais criterioso na hora de fazer. De colocar um LBV ou um Vintage com chocolate ao leite é sacanagem com o vinho, entendeu? O vinho vai te odiar. Ou quem fez o vinho. Com razão. Então você pega um chocolate melhor, pô. Claro. Entende? Então o filtro... Faz uma mousse, faz alguma coisa assim. A aplicação é parecida, mas é a gente que tem que ser mais criterioso.
E se eu for na casa de alguém para levar um vinho do Porto? Um aqui para 10 pessoas, ok, né? Não é aquela coisa que todo mundo vai beber um monte. Não, 10 pessoas bebe fartamente. Bebe uma garrafa e começa aqui. Uma tacinha e meia para cada pessoa, tranquilo. Porque a aplicação é essa, é uma taça, 2 tacinhas e pronto. Sobremesa e tá ótimo. Uhum. Eu acho que depois do vinho do Porto, nós falamos tanto aí dos destilados da uva, a gente deve ter que falar de grappa e de brand também, né? Tem. Por que não? Sim, verdade. É uma boa, né? E tem bons brands, né? Meu Deus, tem ótimos As brands. pessoas não sabem que conhaque, por exemplo, é uma sub-região da França, do sudoeste da França ali, perto de Bordeaux, inclusive. Conhaque, Armagnac. É, Armagnac, conhaque. E é um brand, né? É um brand. É um destilado de vinho, né? Destilado de vinho. É. E aqui as vinícolas também fazem alguns brands aqui, ficam 15, 20 anos, né? Envelhecendo. E são bebidas espetaculares. Muito bons. Sou apaixonado. Não é um destilado da uva, é um destilado do vinho. Pega o vinho e destila o vinho. O processo de destilação, um bom vinho, né? E envelhece em madeira. Em carvalho. Às vezes com essa madeira que tem aí já uma passagem de uísque, né? Às vezes eles reutilizam também para trazer um gostinho diferente. É, mas o mais comum é barrica normal mesmo. Barrica Carvalho. Pensada para o destilado, mas é carvalho, em geral. E aí, Sidney, tem mais algum conteúdo pra gente falar do vinho do Porto? Deixamos alguma coisa passar aqui? Dos nossos mapas, das nossas imagens? Não, acho que é isso. Acho que a gente falou tudo. Explicamos as categorias, né, tudo. Acho que é isso. É só convidar o pessoal a tomar vinho do Porto. Tome vinho do Porto. Você tá nos olhando, assistindo aí, nos escutando, vai lá na Decanter, compra o seu vinho do Porto. Se você não sabe fazer aquela sobremesa, vai lá na confeitaria, pega uma sobremesa bacana para poder harmonizar num almoço, no jantar. Ou então terminou, uma tacinha ali. Isso aí. Manda embora. E as pessoas reclamam muito de vinho do Porto, quem não está muito acostumado, porque fala que é muito doce, fala que é muito forte. E enjoativo, de fato porque é um vinho doce, com bastante álcool. Não é vinho suave. Ele, de certa forma, ele é enjoativo porque ele satura, né? Ele é um vinho forte, de fato, um vinho muito potente com doçura. Só que não é para tomar a garrafa toda, né? É para tomar uma tacinha, tomar ali 2 taças ali e pronto, acabou. Você é defensor do vinho, né, licoroso? Ah, eu amo vinho do Porto, amo vinho Madeira, amo Jerez. Sabe quem amava vinho Madeira também? Quem? Dilma Rousseff. Ela gosta? Oh. Ah, ela tá meio cambaleando. Lembra do vídeo, ela cambaleando? Sim. Lá em Portugal. Vinho Madeira indo pro carro assim. Tava na adega presidencial, era o que mais tinha lá, viu? Vinho Madeira. Bastante vinho Madeira? Eu não sabia. É. Eu lembrava dela cambaleando, não, mas da adega dela eu não lembrava. Não lembrava, não. Geralmente quem tá lá no poder gosta de um vinhozinho bom, né? Gosta do Romanée Conti também. Nosso presidente atual agora, o Lula, ele é chegado no Romanée Conti. 1998, tem uma garrafinha lá que eu vi numa foto. É? Bacana. Uns 250 mil reais só, né? Ah, não, acho que não chega isso tudo, né? O Romanée Conti. 98. Tem uns vinhos, cara, que eles atingem valores incríveis, assim, né? Mas eu não duvido não, tá? O Romanée Conti, que é o icônico, né? O rótulo icônico ali da vinícola e tal. Essa faixa. Uma safra rara, pode chegar a isso sim. Um presente legal, né? Eu queria um amigo desse também. Valeu, gente. Não se esqueçam, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, se você está nos assistindo no YouTube, ou segue a gente aqui no Spotify. Isso é muito importante. Seguir a gente, bota aí, as notificações vão chegar. Sempre quando tiver episódio novo, vai chegar aí a notificação do seu celular, do seu tablet, do seu dispositivo. Isso aí. Todo mundo convidado também a compartilhar, né? Compartilhar com os amigos. Tem aquele amigo que não gosta de vinho do Porto e vinho fortificado, tem que mandar esse episódio para ele. Pega o linkzinho do canal e manda pra pessoa lá, ajuda a divulgar aí pro pessoal aprender também com a gente. E se for em algum lugar e levar o vinho do Porto, conta a experiência pra gente, né? Comenta aí no vídeo ou manda no Instagram que a gente vai também respondendo e vai estar lendo aí. Isso aí. Valeu, @SidneyVinho News no Instagram, Estevão Leimana também. Segue a gente lá também. Valeu.